Estamos de volta, hoje é terça-feira, dia do seu direito. Estamos recebendo aqui um médico perito para te orientar em casos de acidente de trabalho. O doutor Marcelo Vieira de Lima, que é médico do trabalho e perito também judicial. Aí ele está explicando que existem vários tipos, existem tipos de acidente de trabalho. Eu vou, antes do Luquinha espelhar uma pergunta, Luquinha, fazer uma pergunta que é uma dúvida geral e que eu também tenho. Quando a perícia, doutor, ela é para receber algum tipo de benefício do governo, ou seja, do INSS, o perito não vai até o local do acidente de trabalho. É preciso emitir a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Quando a empresa não emite esse comunicado, como é que o trabalhador tem e deve fazer para se defender? Bom, Sol, quando ocorre um acidente de trabalho, a empresa ela tem que emitir até um dia útil, né, a comunicação do acidente de trabalho. O que acontece? Se ela não faz, se ela não abre a CAT, como a gente costuma usar, o termo que a gente usa, o empregado, o acidentado, ele pode, os seus dependentes podem abrir, né, a CAT, o sindicato pode abrir, o médico, qualquer autoridade pública pode abrir essa CAT e aí a pessoa está salvaguardado pela comunicação do acidente de trabalho. E aí, então, de posse dessa CAT, ele pode se dirigir ao INSS para requerer seu auxílio acidente de trabalho. Algum prazo que prescreve, não? Não prescreve. Ele deve ser que se acidentou, quanto antes ele passar em perícia, é melhor para ele, né? Tá, no caso da Silmara aqui, até aproveitando o lance do CAT que a gente está falando, ela quer saber, a pessoa está voltando do trabalho, indo para casa, sofre um acidente. Uhum. Ela quer saber se isso pode ser considerado acidente de trabalho e se sim, como que a pessoa vai fazer para comprovar que aconteceu isso com ela, já que não tinha ninguém do trabalho perto? A pergunta é excelente, Luquinhas. O que acontece? Isso aí a gente chama de acidente de trajeto, mas para ser acidente de trajeto, tem que ter ocorrido no trajeto comum que ela faz todo dia, ou do trabalho para casa, ou de casa para o trabalho. O que é trajeto comum? É a mesma rua? É a mesma rota. Então, por exemplo, se naquele dia ele falou assim, hoje eu vou passar no mercado e vou fazer uma compra. Ele foi no mercado, se acidentou no caminho para o mercado, o que ocorre? Ele já perdeu o direito de acidente tipo trajeto. Olha, não sabia. Tem que ser direto para o trabalho. Agora, por exemplo, pode ser que todo dia ele pegue o filho dele na escola. Sim. Então, se ele pega todo dia o filho dele da escola antes de ir para casa, esse é o trajeto normal dele. Então, se aconteceu isso, também pode ser considerado acidente de trabalho. Então, você que sai da rotina nos caminhos não dá muito certo, não. Eu vou sair do trabalho, vou parar no mercado para comer um pastel. Não adianta, não viu? Dá certo. Não é considerado acidente de trabalho. Agora a gente vai até Lorena, Luquinha, atender um querido. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação. É Carlos, é isso? É Carlos. É José Carlos. Obrigada, José Carlos. O telefone meu é 9... Tá, meu querido, não precisa nem passar o seu telefone. Você quer fazer alguma pergunta para o doutor, é isso? Quero. Pode ficar à vontade. Eu estava trabalhando no dia 9 agora desse mês, que não terminou ainda, e o patrão me mandou embora, falou, some daqui, vai embora, vai procurar seus direitos. Aí eu fui procurar meus direitos. Só que eu procurei um advogado e até agora não resolveram nada. Meu querido, hoje a gente está falando um pouquinho, o nosso assunto é um pouco diferente. Você está falando em questão de direito do trabalho, né? Direito trabalhista, que a gente aborda aqui também de terça-feira. Mas hoje a gente está falando mais da perícia. Dúvidas que você pode ter caso tenha tido algum tipo de acidente de trabalho, né, Solange? Exatamente. E tenha conseguido ou não aí a perícia, tenha tido aí como você fazer certinho todo o processo para garantir seus direitos. Exatamente. Agora, doutor, o que o médico perito, no caso o senhor, né? O senhor recebeu o comunicado de acidente de trabalho de uma empresa. O que o perito leva em consideração? Porque tem muita gente reclamando aqui que o benefício é negado. Quando esse benefício é negado? Há alguma incoerência no comunicado para a manifestação do médico? A gente não pode confundir, olha só, uma coisa é acidente de trabalho, outra coisa é doença, tá? Então, auxílio-doença. Dificilmente, o acidente de trabalho, o médico, o perito do INSS vai indeferir. A pessoa chega lá fraturada, fez uma cirurgia com corte, isso aí a questão toda são as doenças ocupacionais,
onde o empregado ele vai atrás do benefício dele de auxílio-doença. Aí, nesse caso, ele tem que comprovar que a doença que ele tem o incapacita para o trabalho. Se ele não conseguir comprovar isso com exames, né, com atestados médicos, com receituários, e no próprio exame que o perito faz na hora do ato pericial, ele, infelizmente, não vai receber. Ele tem que estar incapaz para exercer a função. Perfeito. A gente tem uma perguntinha que recebemos por vídeo no WhatsApp. Vamos assistir. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte: o desgaste do magnito rotador tem a ver com diabetes? Bom, magnito rotador, é isso o nome, doutor? Tem a ver com esforço repetitivo também? Não sei se é a ver só com a diabetes. Não, o magnito rotador, não é magnito, é manguito rotador. Mas é um termo realmente complicado. Não, mas o manguito rotador, ele pode acontecer com problema de trabalho, com trauma, mas o diabetes realmente ele é um dos fatores que causa uma lesão, uma doença no manguito rotador. Ok. Então. Voltando a falar um pouco sobre o CAT, uma querida compartilhou aqui, ó. Eu trabalho no hospital, me perfurei e a diretora não deixou abrir o CAT. Isso é certo? Tem como uma pessoa proibir você de abrir? A pessoa precisa da chefia para poder abrir? Isso não, né? Vamos lá. Coisas são incidentes de trabalho e outra coisa é um acidente de trabalho. Às vezes você faz uma perfuração até em casa, você está tirando um grampo, furou, saiu, sangrou um pouquinho. Agora, se aquilo for um trauma, porque acidente de trabalho tem que causar uma lesão corporal e reduzir sua capacidade de trabalho. Não, olha só, cortou, furou, tive que ir no hospital, tive que levar ponto. Aí tem que abrir a comunicação de acidente de trabalho. Se a empresa não abrir essa comunicação, o empregado pode, os dependentes dele, como eu falei, o médico do hospital, o sindicato pode abrir, tá? Mas não é porque qualquer acidente você vai abrir uma CAT. Entendi. Tá? Se aquilo ali causou realmente uma redução. Seringa, se a pessoa está mexendo numa seringa, aí é diferente. Aí é outra coisa. Aí tem que abrir o CAT, porque se ele estava mexendo, se for uma seringa estéril, não tem que fazer nada, se não houve uma lesão. Mas ele estava lá tirando sangue de um paciente, aí ele se autoinoculou, sofreu um acidente, isso é um acidente biológico, tem que abrir CAT, ainda que aquilo não evolua para nada. Mas tem que abrir CAT, porque pode vir a desenvolver uma doença, não sei o que aquele paciente tinha, se tinha hepatite B, se tinha HIV, né, uma outra doença. Então, na verdade, não depende do chefe deixar ou não, é um direito seu, um direito do trabalhador. Só. Exatamente. E tem gente perguntando, daqui a pouquinho o doutor Marcelo responde, como é que faz esse comunicado de acidente de trabalho, se existe algum formulário, tira da onde esse formulário, quando a empresa não quer fazer esse comunicado. Luquinha? Bom, a gente vai falar com vocês agora, aliás, teve pergunta, a Gisele perguntou para mim, eleitores que não compareceram ao local de votação no domingo, dia 28, e não justificaram a ausência no segundo turno, ainda podem regularizar a situação eleitoral até o dia 27 de dezembro. Já os ausentes do primeiro turno, no caso da Gisele que está falando comigo aqui, realizado em 7 de outubro, tem até o dia 6 de dezembro. A justificativa pode ser feita mediante o preenchimento de um requerimento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Não, já não foi votar, tudo bem, né? A gente engole seco, mas não deixa de justificar, não. Tem algumas pessoas que falam, eu não fui 3 vezes, vai perder o título, aí não pode tirar passaporte, perde CPF, é uma dor de cabeça, muito TSE, vai lá, põe TSE, justificativa, pronto, simples rapidinho, assim, né? Só resolve, né? Bom, e continuam as buscas pelas caixas pretas do avião que caiu. Tem mais informação para você no próximo bloco. E agora aquele momento gostoso de receber recadinho, a gente às vezes recebe vídeos engraçados. Aí o Joaquim, ele mandou pra gente, falou que é a melhor forma de pedir desculpa quando você faz uma coisa errada. Olha só. Quem iria querer tantas latinhas? Mas tudo bem, eu vou deixar. Mãe, te amo, mãe. Mãe, eu também te amo.